Primeiro que assim, esse livro, ele é um livro que ele é parte de um descontentamento que começou com a abertura dos processos de Moscou, de 1956. É um livro também assim polêmico, porque ele questiona, né, a forma como se deu a dissolução da Internacional, né, da Terceira Internacional, e a partir daí também as consequências, né, no movimento operário internacional, assim como também nos PCs mundo afora, nas seções, né, da Internacional que viraram partidos comunistas nacionais. Ele, assim, a princípio, pela riqueza de detalhes, pela denúncia que ele faz das traições, das manobras, né, da instrumentalização que o stalinismo fez, na forma como se desencadeou a dissolução, ele pode, assim, desencorajar as pessoas a não militarem, né? Então, assim, ele pode gerar assim, uma crise ainda maior do que a que existe atualmente no mundo, né, do movimento político dos trabalhadores. Ele seria, na verdade, a primeira parte, né, de um estudo, ou seja, o primeiro livro do estudo inicial que o Claudinho se propunha a fazer. A segunda parte, o Fernando Claudinho, que foi um militante do PC espanhol, ele não concluiu essa segunda parte, então ele apenas concluiu o que viria a ser o livro A Crise do Movimento Comunista. Antes de entrar, por conta dessa precaução, né, que eu vejo assim ser necessário fazer, é muito importante que a gente entenda que a gente não pode temer os esclarecimentos, em que pese que eles sejam doloridos, né, no caso no que diz respeito aos erros, né, que foram cometidos, os crimes, porque somente a gente conhecendo-os, a gente pode impulsionar criticamente, né, o pensamento e a prática do movimento comunista atual, e é claro que também para o futuro. Inclusive é uma preocupação do José Paulo Neto, né, no período, assim, no prefácio, né. Também, assim, é muito importante essa investigação para clarificar, né, de modo crítico aí os caminhos que a gente vai seguir. Por isso que é uma obra importante, por isso também, por ser importante, né, por conta também dos interesses assim, das organizações atuais, isso acaba, de certo modo, sendo secundarizado. Mas, assim, uma obra muito importante porque ela procura analisar os fatores, né, e os processos que determinaram a crise do movimento comunista e o ponto de partida, né, para entender esses fatores, os processos que determinaram a crise é a dissolução em 1943 da Terceira Internacional. Então, o primeiro capítulo, na verdade, ele está dividido em 3 partes. Né? E as 3 partes elas dizem respeito à dissolução da Terceira Internacional. Ele também faz um histórico das internacionais, inclusive da luta, né, que ocorreu, né, fratricida, até quase. Como é que ele usa um termo, né, fratricida, né? A luta de fígados, né, entre marxistas e anarquistas, né, na primeira internacional. Ele fala também da segunda internacional, que acabou entrando em crise com a Primeira Guerra Mundial. E essa terceira, na verdade, ela ocorre após a Revolução Russa de 1917 e, assim, sob hegemonia, né, de Lenin, né, e dos bolcheviques. Então, assim, na verdade, a linha política dela, a influência política, aliás, da Terceira Internacional, ela advém dos bolcheviques. Então isso, de certo modo, assim, acabou também gerando problemas, né, que será discutido mais adiante, porque acabou, de certo modo, meio que, digamos assim,
centrando assim, a reflexão teórica sob o ponto de vista de um setor dominante. Um militante, né, do PC, que inclusive militou com Fernando Claudin, que é o CEPRUM, ele inclusive assim, ele reconhece o papel que o Trotsky teve, né, assim, nas críticas que ele fez, mas assim, ele não foi, de certo modo, a fundo, né, na raiz do problema. Porque, segundo o Claudin, né, aí não o CEPRUM, assim, os problemas da Terceira Internacional estão na sua fundação. Então, sobre isso que ele vai discorrer nos próximos capítulos. Só um instante, só para identificar aqui. Também o Claudin, ele coloca isso, né, que o problema da Terceira Internacional remonta à sua fundação. Ele também coloca que a dissolução está relacionada principalmente com os interesses diplomáticos e estratégicos da Rússia, né, e que, assim, inclusive ele problematiza bastante o contexto de dissolução, assim, porque foi uma coisa meio que assim, feito de cima para baixo, não houve uma consulta a todas as sessões que mais tarde, né, com o artigo de dissolução, viraram os partidos comunistas nacionais, e, segundo ele, apenas 1/3, ou seja, 28 das 76 sessões opinaram a favor, né, da dissolução da Terceira Internacional sem nenhum questionamento. No artigo de dissolução, inclusive, as 28 mais importantes. Também, assim, os materiais que se seguiram após a dissolução, eles, na verdade, corroboraram com, digamos assim, a versão oficial, a versão russa. Não houve nenhum questionamento, né? E, assim, talvez esse material do Claudin seja um dos poucos que façam esse questionamento. Das 28 sessões da Terceira Internacional que determinaram, que acabaram, de certo modo, orientando, né, pela sua dissolução, sem nenhum questionamento, 14 delas estavam clandestinas. E o seu corpo dirigente, né, ou seja, a direção das sessões, boa parte delas estavam na própria Rússia, em Moscou. Então, um processo que, segundo o Claudin, poderia durar meses ou até um ano, ele ocorreu muito rapidamente. Então, assim, por quê? Porque se deu de modo atropelado. Então, o Partido da Revolução, né, Mundial, ele importante como era naquele contexto, o papel que tem, a abrangência, né, internacional que tinha naquele momento, ele se dissolveu de modo muito rápido. É claro que teve, né, uma das justificativas, né, que foi feita foi por conta da guerra, né, que estava impossibilitando, né, uma atuação um funcionamento, né, regular das sessões, mas assim, o próprio Claudin diz que talvez fosse, né, o próprio contexto de guerra que possibilitaria, né, digamos assim, inclusive a existência, talvez de modo, né, até modo mais flexibilizado, mas assim, que era muito importante continuar. Então, essas 14 dessas maiores, né, as mais importantes, como o documento coloca, que opinaram pela dissolução, 14 delas da direção, né, das sessões estavam clandestinas, né, na própria Rússia, em Moscou. E também, assim, um outro problema que ele coloca é que foi desconsiderado as sessões menores, sobretudo as sessões da Ásia e da África. Então, assim, não houve uma consulta ampla, né, o que, na verdade, assim, as maiores, mas sobretudo assim, as que estavam no centro, né, político, econômico, né, daquele momento, né.
assim, refletindo sobre isso, dá para a gente, assim, pelo menos aferir que, com certeza, né, as sessões, as mais importantes, né, estavam na Europa, né, e Estados Unidos naquele momento, porque tinha sido... chinesa estava em curso, né? Então, anos 30, né? isso, então. E também, e aí que eu vou dizer, o que é problemático, assim, que por conta da política externa da própria União Soviética, e para salvaguardar, inclusive, né, essa política, foi ignorado o processo chinês, né, a Revolução Chinesa que estava ocorrendo, estava em curso, para garantir o acordo que a Rússia tinha feito, que a União Soviética tinha feito com o Japão. Então, assim, ele relaciona diretamente, assim, o fim. É claro que tem outros fatores importantes, né, que eu vou dizer aqui, né, que foram, digamos assim, justificados, mas, assim, para dissolver, mas, assim, dissolver, estou falando, assim, fatores justificados por parte do stalinismo, né, principalmente, mas, assim, o principal deles diz respeito a esses interesses estratégicos e diplomáticos do governo da União Soviética. E em que pese assim que havia dificuldades, também o Claudinho coloca disso, de funcionamento da Internacional Comunista, mas também assim o que foi problemático assim e isso acabou tendo reflexo mais adiante na organização dos trabalhadores é que por exemplo, na Grécia, né, tinha a possibilidade clara, né, de que ocorresse a Revolução. O Estado assassinou todo mundo. Então, assim, isso pôs, né, jogou na cova, né, o processo grego. E também na Itália e na França tinham condições reais também de que pudessem ocorrer processos, né, revolucionários, né, socialistas, assim, de sucesso. Então, com sucesso. E isso também acabou ocorrendo assim como parte da forma como se deu a dissolução. E por quê? Né? Porque também, claro que tem um contexto da Segunda Guerra Mundial, o Stalin ele fez um acordo, né, com os aliados. Então, como parte desse acordo, né, encontrava-se a dissolução da Internacional, da Terceira Internacional. Porque a burguesia internacional, naquele momento, nesse contexto, diferentemente de hoje, né, claro, mas assim, ela temia, né, o programa da Internacional Comunista. Ela teria assim, que ocorresse movimentos, né, assim, revolucionários, principalmente, né, na Europa Ocidental e até mesmo nos Estados Unidos. Então, assim, havia um temor. E por conta desse temor, inclusive, jogava assim. Eles diziam que eram calúnias, né, que eles justificaram Stalin, né, no sentido de que a União Soviética fazia ingerência nos países, né, por conta do que desse papel que a Internacional cumpria. Então, a dissolução da Terceira Internacional, ela aparece de forma sincronizada assim, com essa relação mais harmonizada com os aliados, né, com os estados capitalistas. Principalmente assim, naquele contexto, né, Roosevelt e Churchill. Então, inclusive, ele cita, né, que o Claudinho, que poderia se fazer uma luta antifascista, né, mas que não podia também recuar na forma como recuou, assim, de deixar de cumprir com o papel de avanço da revolução em outros países. Também ele cita o episódio, né, da vitória que ocorreu no norte da África, né, que, assim, com certeza mais adiante, poderia possibilitar também, né, um triunfo sobre a Alemanha nazista, né. Então, assim, com isso, né, com a dissolução, o contexto favorável que a guerra acabou criando
com a dissolução, isso não foi, de certo modo, essa chance, né, não foi aproveitado. O Claudinho também ele coloca assim, de modo bem interessante que a crise da Internacional Comunista, de fato, ocorreu, tinha problemas, né, de funcionamento, por conta também do fato de ter desconsiderado a diversidade que existia, né, nos países. Então, o fato nacional ele foi ignorado, né, essa diferença, essa diversidade que existia, né, entre os países, entre as seções, né, membros, né, que faziam parte naquele momento, né, da Internacional Comunista. Mas a crise não foi apenas organizativa. A crise também ela foi teórica e foi também política. Inclusive na dissolução que ocorreu em 43, e aí ele coloca como sendo problemático assim, que nem mesmo a riqueza, né, teórica, política que foi elaborada, né, em 25 anos, isso foi reconhecido. Então, assim, o negócio foi tão de cima para baixo e que, assim, mesmo antes de decretar o fim, a dissolução, né, oficial, o próprio Stalin já dava entrevistas, né, meio que assumindo, né, admitindo, né, que a Internacional Comunista, a Terceira Internacional, né, comunista já não existia mais. Então, assim, por isso que também foi problemática. E também, assim, a partir da dissolução, as orientações que foram dadas, elas, além de ignorar, né, de assim, não aproveitar as possibilidades reais que existiam na época de fazer avançar a revolução em outros países, como eu disse, na Grécia, né, na França, na Itália, ela também rebaixou a intervenção das seções que viraram partidos comunistas nacionais no âmbito, né, de intervenção desses países, né, porque também orientou para alianças, né, no marco da democracia burguesa. Então, enfrentamentos que eram feitos anteriormente, né, aos setores burgueses, né, por conta do decreto de dissolução, eles deixaram de se fazer, porque tudo foi orientado no sentido de compor uma frente antifascista, então por isso, e nos marcos da democracia burguesa. Então, assim, essa orientação, ela, de certo modo, acabou fragilizando e muito, né, rebaixando e muito politicamente a intervenção das seções que tornaram-se mais tarde partidos nacionais. Então, assim, são muitos detalhes, assim, mas eu creio que, assim, eu pararia por aqui e aí depois eu poderia até fazer uma fala para recuperar algumas coisas aqui que eu não falei na minha apresentação. Mas o ponto de partida, né, a primeira parte do livro, essa primeira parte trata da dissolução da Terceira Internacional. Também talvez assim, fosse importante também a gente mais adiante estudar as internacionais, né, para a gente entender esse processo, né, o que foi a primeira internacional, né, a segunda, né, quais problemas que acabaram provocando a dissolução da primeira e da segunda, e aí entrar na terceira, né, internacional, talvez não aprofundar assim, esse estudo, mas assim, para a gente entender esse processo, esse histórico aí que foi assumido. Um termo bastante amplo, muitas vezes sem considerar as suas definições concretas e particulares, né? Então, por isso, o Claudinho vai recuperar essa discussão que tem já desde Marx e Engels, né? Porque
é bastante sabido que, para Marx e Engels, a revolução socialista, né, a estruturação do comunismo propriamente dito, só é possível sob um pressuposto mundial, ou seja, não é possível para Marx e Engels o socialismo se concretizar no outro país. Só que, para tanto, seria necessário um processo evolucionário a nível mundial. E, nesse caráter mundial do processo evolucionário, é claro que eles entendem que esse processo seria impossível de se dar de uma única vez, né? Então, a gente consegue entender a diferença entre dois momentos aqui. O momento da revolução política, né? Que seria aquele processo propriamente dito de tomada do poder, né? De sublevação social, né? De insurreição. E a revolução social, que seria de fato a transição, digamos assim, a um outro modo de produção, né? Ou seja, seria de fato uma transição social e não somente uma mudança nas superestruturas, né? Bom, o Lenin ele vai partir dessa mesma consideração e ele vai chamar a revolução política de revolução em sentido estrito, né? E a revolução social ele vai chamar de revolução em sentido amplo. Então, em suas formulações, até o final da sua vida, o Lenin sempre vai colocar que a Rússia conseguiu concretizar a revolução no sentido estrito, né? Só que para dar um passo além, para conseguir concretizar a revolução social, seria necessário uma marcha mundial da revolução. Então, é por isso que ele sempre exalta a necessidade da revolução se estender para a Alemanha, né? Bom, só que aí, após a morte do Lenin, o Stalin, né, e os principais teóricos bolcheviques, naquela linha de criar o que ficou conhecido como marxismo-leninismo, né, eles vão desenvolver a ideia de que há em Lenin essa possibilidade de que aquilo que o Lenin chamava de revolução política, né, de revolução em sentido estrito, esses teóricos bolcheviques pós-morte do Lenin vão colocar que havia já em Lenin essa defesa da possibilidade do socialismo num único país, né? Bom, mas não é bem assim. Lenin, como eu estava dizendo, tem uma formulação do que é revolução bastante diferente, né? Então, o Claudin vai primeiro explicar qual que era a formulação de Lenin para a Revolução Mundial, né? Para entender a partir do pensamento de Lenin como se dá essa debilidade teórica, né? E essa crise da formulação teórica marxista, né? Que ele chama de crise geral do pensamento marxista. Bom, então é o seguinte, para Lenin, já ali no meados de 17, né? No contexto da Revolução Russa, antes das teses de abril, o Lenin ele vai até colocar que seria tarefa dos revolucionários russos primeiro esperarem a revolução no Ocidente, né? Porque ele entendia que a Rússia não tinha as condições objetivas para concretizar uma revolução social, né? Mas, depois das teses de abril, por uma série de fatores, o Lenin vai mudar essa formulação e vai defender que a Rússia pode dar o primeiro passo na Revolução Mundial. Ele vai entender isso porque, em primeiro lugar, pelo duplo poder que se desenvolve na Rússia pós-fevereiro, né? E porque, segundo Claudin, né, só deixando claro, o que eu vou tentar apresentar aqui é a análise do Claudin, não necessariamente que eu concorde com todas as formulações, mas o que eu vou expor aqui é o que o Claudin apresenta. Bom, então o Lenin muda essa ideia, né, de esperar a primeira revolução no Ocidente, porque primeiro ele vê esse duplo poder que se forma na Rússia em fevereiro, mas em segundo lugar, porque ele entende que a revolução mundial está iminente, né? Bom, tanto é que, segundo Claudin, o Lenin desenvolve um esquema de como
seria a Revolução Mundial, a partir de, digamos assim, três estruturas, né? Três pilares. Né? Um pilar seria nos países do capitalismo atrasado, em que haveria uma revolução democrática burguesa. Né? O segundo pilar seria nos países do Oriente, em que haveria uma revolução agrária burguesa. Né? Então, basicamente, nesses dois setores, haveria a necessidade da revolução consolidar as forças produtivas do capitalismo. Né? O terceiro pilar seria a revolução socialista propriamente dita, que seria possível somente nos países do capitalismo desenvolvido. Né? Então, por isso, a partir desse entendimento, o Lenin define que a Rússia pode dar o primeiro passo na Revolução Mundial, mas que esse processo só vai se completar caso se espraie nesses três pilares. Né? E até por isso que o Lenin vai, digamos assim, entender os processos da luta de classe que se dinamizam pós-17 dentro desse esquema. Né? Claudinho até aponta que, para o Lenin, em novembro de 1918 na Alemanha, seria o que foi outubro para a Rússia em 17. Né? Bom, então, pós-revolução de 17, o Lenin vai defender que o processo revolucionário tem que se espalhar para os demais países do Ocidente e que seria necessário para isso até uma preparação armada da União Soviética. Né? Ele até coloca a necessidade de criar um exército de 3 milhões ali de soldados para servir de um instrumento, digamos assim, de retaguarda, de apoio aos processos revolucionários no Ocidente. Né? Bom, então ele entende todo esse encadeamento na qual o processo da Revolução Mundial tinha que seguir, o papel que a União Soviética tinha que exercer, só que o Lenin entende que faltava um item para a Revolução Mundial se concretizar, que era a existência do Partido Revolucionário Mundial. Né? Que é daí que o Lenin vai defender a necessidade de inaugurar aí, né, a Terceira Internacional, né, Internacional Comunista. E aí o Claudinho até coloca uma discussão, né, de que, em certo sentido, dá para observar uma espécie de blanquismo no pensamento de Lenin. Mas, enfim, vamos avançar daqui. Bom, a Revolução Mundial teria começado, então, com a Revolução Russa, mas começado num país atrasado, porém com um grau de explosividade social muito grande e que contava com um partido revolucionário. Né? Mas ela estava se espalhando para o Ocidente. Então era necessário a formação desse partido internacional. E era esse partido internacional que ia liderar a revolução em nível mundial. Né? Isso é o que o Lenin formula quando do advento da Terceira Internacional. Né? Porém, chega em 1921, já no terceiro congresso da Terceira Internacional, nota-se que a Revolução Alemã fracassou, os demais processos revolucionários, né, na Finlândia, mesmo o próprio processo revolucionário russo, encontram uma série de dificuldades, e aí o próprio Lenin e os demais dirigentes comunistas vão atestar que alguma coisa nesse esquema da Revolução Mundial falhou. Né? Bom, e aí o Claudinho começa uma outra sessão do capítulo, né, discutindo a concepção teórica do Lenin, que foi a base fundante para a inauguração da Terceira Internacional. Né? Bom, qual foi o principal ponto teórico de toda essa análise? A ideia de que a Revolução teria fracassado por conta da traição da social-democracia, né? Ou seja, o que fez a Revolução fracassar foi o papel que a social-democracia, que o reformismo teve na traição do movimento revolucionário. Né? Só que o Claudinho coloca, não se analisa por que as massas seguiram as ideias reformistas e não o Partido Revolucionário. Né? Por que as massas seguiram a social-democracia e não a Internacional Comunista? Bom,
aí segundo Claudinho, para o Lenin bastaria um partido revolucionário, né, a Internacional Comunista, que as massas iam se radicalizar. Porque o capitalismo estaria em uma fase já avançada e uma fase decadente, na qual não seriam mais possíveis concessões. Né? E não sendo mais possíveis concessões, o movimento sindical e reformista ia perder seu sentido e acabar se enfraquecendo diante das massas. Né? Só que aí o Claudinho coloca que isso foi uma grande subestimação, né? Tanto do movimento reformista em si, né, do sindicalismo com as pautas meramente econômicas, quanto da própria dinâmica do capitalismo. Que, apesar de ter essa leitura pelos principais dirigentes bolcheviques de que estaria numa fase agonizante, o capitalismo foi capaz, sim, de absorver uma série de reivindicações. Né? Bom, visto tudo isso, apesar do Claudinho lembrar, né, aquela construção teórica que o Lenin faz da aristocracia operária, né, o Claudinho vai colocar que para o Lenin e para os principais dirigentes da Internacional Comunista, essas concessões do capitalismo só são possíveis dentro do marco da exploração colonial. Ou seja, o capitalismo só consegue continuar absorvendo algumas reivindicações dos trabalhadores enquanto tiver as colônias para garantir essa acumulação dos países centrais e algum nível de concessão para os trabalhadores, para essa aristocracia operária dos países centrais. Né? Bom, para o Claudinho, essa concepção do Lenin, né, tanto da iminência da Revolução Mundial, né, que ele vê que fracassa, quanto dessa ideia de que bastaria o Partido Revolucionário para as massas se radicalizarem, o Claudinho vai colocar que isso se dá a partir de uma abstração de Lenin da sociedade europeia do Ocidente, né, da Europa Ocidental. Porque o Lenin, apesar de ter vivido vários anos no exílio, né, na Europa Ocidental, ele dominava, propriamente dito, as características particulares da Rússia, que era um país muito mais oriental, agrário e atrasado do que os países europeus do Ocidente. Então, por isso, segundo Claudinho, o Lenin não consegue captar concretamente, por exemplo, como se dava a questão do nacionalismo para os trabalhadores no Ocidente, como se dava a questão do sindicalismo, né, e essa ideia de que é possível ter concessões dentro do capitalismo para os trabalhadores do Ocidente. Né? Ele coloca que há no Lenin tem uma certa predisposição psicológica, né? Ou seja, aquela ideia de que, tendo triunfado em 17 na Rússia, né, o próprio Lenin, mesmo sendo um dirigente genial, ele vai acabar se predispondo a ter o processo russo como modelo a ser seguido, como processo revolucionário em todas as particularidades. Né? Ou seja, a gente tem o processo russo como modelo. E que o Lenin teria absorvido, né, as ideias da Segunda Internacional, apesar de ter feito várias críticas à Segunda Internacional, no que se refere à ideia de que a Revolução Mundial era iminente, o Lenin vai absorver essa consideração sem muita crítica, né? Sem colocar, de fato, uma investigação concreta para analisar se, de fato, em nível mundial, havia essa iminência da Revolução. Né? Ou seja, o Claudinho vai colocar aqui parte de uma concepção metafísica da radicalização do proletariado, né? Ou seja, essa ideia de que sempre o proletariado, os trabalhadores estariam dispostos a se radicalizar pela revolução. Né? E por isso, dentro de tudo isso que foi colocado, o Claudinho vai entender que essas considerações levam a uma crise geral do pensamento marxista, né? Mesmo sem a gente ter chegado, de fato, à crise geral do capitalismo. Né? Então, o Claudinho tenta demonstrar isso a partir das formulações da Terceira Internacional, que ali, em 21,
o próprio Claudinho reconhece, que era difícil de se analisar concretamente a possibilidade da Revolução Mundial, né? A possibilidade concreta, no sentido de que a Revolução Russa tinha triunfado em 17 e por isso o movimento comunista em nível internacional passava aí uma euforia, né? Mesmo a Revolução Alemã já tendo fracassado, a Revolução Russa tendo entrado na agonia ali dos anos do NEP, ainda existia a euforia do triunfo de 17. Né? Então, por isso ele fala que realmente era difícil de, naquele momento, em 21, falar que a Revolução Mundial objetivamente estava distante. Né? Bom, tanto é que o terceiro congresso da IC, né, da Internacional Comunista, que se dá exatamente em 21, ela vai analisar nas suas teses de que estaria ocorrendo uma agudização dos embates sociais, ou seja, que a luta de classe estaria se radicalizando dentro de um marco revolucionário. Né? Bom, mas mesmo com essa tese do Congresso da IC, a gente observava o reformismo ganhando peso e algumas concessões do capitalismo sendo realizadas ali no pós-guerra. Né? Bom, esse terceiro congresso ele também vai analisar a iminência de um novo conflito imperialista. Né? Ele entende que a dinâmica ali do Tratado de Versalhes estava conduzindo, de fato, a uma Segunda Guerra Mundial, na qual não seria mais possível ao capitalismo trazer novas concessões aos trabalhadores, né? E que, portanto, com essa eminência desse novo conflito mundial, essa guerra mundial imperialista, estaria se abrindo a possibilidade de uma nova ruptura revolucionária. Né? Só que agora, essa nova ruptura revolucionária, assim como existiu na Primeira Guerra Mundial, teria a diferença que agora existiria um Estado proletário, que seria, no entendimento, a União Soviética. Então, tinha necessidade de conservar esse Estado proletário, ou seja, tinha que garantir a União Soviética, garantir a existência da União Soviética, porque ela ia exercer um papel fundamental na próxima ruptura revolucionária que ia se abrir nessa iminência de um novo conflito imperialista. Né? Bom, o terceiro congresso, ele também entende a necessidade de estender a revolução aos Estados Unidos, porque já entendia que o capitalismo central estava tendo ali um grande dínamo, né? E também coloca a questão colonial, a questão da luta de libertação nacional, ainda subordinada à revolução no Ocidente. Né? Então, basicamente, em 21, essa era a leitura que a Internacional Comunista tinha da dinâmica da luta de classe. Bom, só que aí, em 23, né, alguns anos depois do terceiro congresso, o Lenin, já no último artigo que ele consegue escrever, ele vai pela primeira vez apresentar alguns traços pessimistas em relação à Revolução Mundial. Né? Então, ao contrário do que dizia o terceiro congresso, o Lenin vai dizer nesse último artigo de que o capitalismo ainda tinha a possibilidade de fazer concessões aos trabalhadores, né? Principalmente por conta das possessões coloniais, que ainda tinham um papel importante naquele momento. Ele via também que a Rússia estava economicamente em frangalhos, mesmo com a tentativa do NEP, com a tentativa de tornar o capital industrial na Rússia num porte grandioso, a Rússia economicamente não tinha conseguido avançar muito. A Revolução na Alemanha tinha fracassado. E por conta do Tratado de Versalhes, a Alemanha estava cercada pelos principais países imperialistas. Né? E os países coloniais e do Oriente, mesmo tendo uma dinâmica da luta de classes bastante ascendente, elas não tinham uma estrutura militar forte o suficiente
para garantir, para consolidar um processo revolucionário, né? Então, nesse seu último artigo, o Lenin vai entender que essa ideia da Revolução Mundial, da iminência da Revolução Mundial, dificilmente ia se concretizar, né? Então, meio que, nesse último artigo, o Lenin estava esboçando ali uma revisão das próprias teses do terceiro congresso da IC, né? Então, a dinâmica que o Lenin coloca nesse último artigo é de que a luta de classes estaria seguindo para, de um lado, os países vitoriosos da Primeira Guerra Mundial, né? E, de outro lado, os países derrotados, né? Principalmente a Alemanha, e os países coloniais e orientais, né? E o próprio Lenin entendia a União Soviética aqui como um país oriental. Então, o que era necessário nesse momento era ganhar tempo para civilizar esses países orientais, né? E o que era civilizar esses países orientais? Era basicamente dinamizar as forças produtivas e desenvolver uma cultura em termos ocidentais, né? Então, se revela aí até no próprio Lenin uma espécie de eurocentrismo, né? Bom, acontece que dessas ideias, né, que o Lenin vai desenvolver no fim da vida, algumas vão servir para alimentar, por exemplo, o maoísmo, né? Essa ideia de que o foco principal está nas lutas, né, do que seria chamado futuramente de terceiro mundo, né? De que as lutas do proletariado ocidental estariam no segundo plano, né? E isso vai acabar alimentando futuramente o maoísmo, mas, por outro lado, vai servir também de sustento para o stalinismo, né? Nessa ideia de que era necessário ganhar tempo e consolidar o Estado soviético para servir ele de apoio, né, à revolução, à construção das condições objetivas da revolução no Ocidente. Então, para isso, o Stalin vai absorver a ideia de que a tarefa principal seria a todo custo exercer ali a manutenção da União Soviética, né? Bom, então é a partir daí que o Stalin vai desenvolver a ideia do socialismo num só país, né? Bom, em 24, no quarto congresso da IC, ainda se defendia a ideia de que a revolução só era possível em nível mundial, de que o socialismo só podia se concretizar em níveis mundiais. Porém, já no final de 24, no âmbito, né, da disputa, aí o Claudinho até ironiza, tipo, agora não eram duas, mas agora eram três as internacionais traidoras, né? Só que em nenhum momento o Trotsky para analisar por que as burocracias conseguiram tomar conta dessas três internacionais, né? E de que essa crítica do Trotsky, de que o capitalismo estava numa fase putrefata e que bastava somente uma direção correta para a Revolução Mundial, era uma crítica bastante limitada, né? Bom, vou ter que pular aqui alguns elementos, né, porque o tempo está bastante escasso. Mas, enfim, no campo da teoria, o stalinismo vai colocar, então, que com a Revolução Russa e a consolidação da União Soviética, a teoria comunista, a teoria revolucionária estaria completa. Ou seja, a única coisa que faltou para Marx e Engels, e de certa forma para o próprio Lenin, que foi ter observado um processo revolucionário socialista de fato, a União Soviética já tinha consolidado isso. E, portanto, a teoria revolucionária estava completa. Não havia mais a necessidade de se preocupar com a questão teórica. Agora, a preocupação principal era de garantir politicamente, e em nível, né, de política internacional, a União Soviética, né? Por isso que as análises das particularidades nacionais, as análises históricas, a análise filosófica e econômica vão tudo ao segundo plano. O que vai predominar é sempre a discussão de como garantir a União Soviética, né? Tanto que o Claudinho coloca, né, que tem o 7º Congresso ali em 35, que é o congresso menos teórico da Internacional Comunista, né?
Já no congresso anterior, no sexto congresso, como o próprio Claudiano já lembrou, né, os próprios dirigentes bolcheviques já nem falavam de internacional comunista, né, eles já estavam meio que abrindo mão do próprio termo. E em 1935, praticamente não há nenhuma discussão teórica. Eles só colocam de fato a questão da manutenção da União Soviética. Né? E aí, o Claudinho coloca também que essa ideia do socialismo num só país, ela não surge de fato como uma teoria científica. Ela surge mais como um mito, né? Algo que foi meio criado ali pelo stalinismo, a partir da necessidade de justificar toda a burocracia, né? Todo o burocratismo que correu a Revolução Russa, né? Principalmente pós-NEP. Né? Então, para justificar a falta da presença, né, dos trabalhadores na gerência de fato dos processos produtivos, vai se desenvolver essa ideia de que o socialismo era possível num país só que, portanto, era necessário levar todas as forças comunistas a garantir a União Soviética, subordinando todos os processos nacionais. Né? Então, para o stalinismo, deveria haver uma disciplina internacional, que era, em outras palavras, a ideia de que todos os partidos comunistas de todos os países, toda pessoa que se julgasse comunista, deveria trabalhar meramente para garantir as condições da União Soviética. Então, ao invés de se entender, porque o Claudinho fala da autonomia da Revolução Russa, o que acontece? Teve a Revolução Russa, né, a Revolução Política, no caso. A Revolução não consegue se espalhar para outros países, porém, ainda assim, a União Soviética consegue se manter. Né? E aí isso gera um debate teórico. Tipo, pô, a Revolução não se espalhou e o Estado socialista consegue se manter. Né? O Stalin vai usar essa discussão para falar que era possível o socialismo num país só. E aí o Claudinho vai apontar de que isso levou a uma grande falha, né, da teoria marxista de não entender as possibilidades autônomas das particularidades nacionais a partir desse fato da União Soviética. Né? Então, ao invés de se entender como a União Soviética poderia intervir para, digamos assim, dinamizar os processos revolucionários nacionais, se faz o oposto. Faz com que todos os processos revolucionários nacionais tenham que ficar a reboque, tenham que ficar subordinados à União Soviética. Né? É o que a gente observa na Alemanha, na Espanha, na própria França, né, no pós-Segunda Guerra, Itália, enfim, praticamente todos os processos revolucionários, com a maior exceção ali, né, relativamente na China, mas praticamente todos os processos revolucionários vão entrar nesse quadro de subordinação à União Soviética. Né? Tudo isso, teoricamente, justificado pelo que agora fica conhecido como o dogma do leninismo. Né? Ou seja, essa ideia do socialismo num só país, de subordinar as questões nacionais à União Soviética, o Stalin converte no que foi conhecido como marxismo-leninismo. Né? Bom, e aí para ir finalizando, né, porque tem mais 5 minutos só, né, tá apertado o tempo aqui. Bom, o Claudinho vai discutir então por que se chega a essa paralisia teórica, né? Por que consegue, de fato, o stalinismo concretizar e consolidar esse tal de marxismo-leninismo como um dogma, né? Bom, sumariamente, né, o que o Claudinho vai colocar é que toda essa debilidade teórica vai ser causada pela imaturidade da revolução social. Né? Ao contrário, aí o Claudinho vai colocar, ao contrário do que os dirigentes da Internacional colocavam, a Revolução Mundial não só não estava iminente, como, objetivamente falando, a Revolução estava ainda muito imatura. Né? Por que fala as condições objetivas? É claro que, digamos assim, em termos materiais, já existiam as condições para um processo de transição, para um outro modo de produção, né? Para uma sociedade comunista. Porém,
em níveis de processo revolucionário, né, entendendo aí todo o imbricamento entre as condições objetivas e subjetivas, o Claudinho vai falar que essas condições ainda estavam muito imaturas. Exatamente porque a crise geral do capitalismo não estava dada. O capitalismo ainda conseguia realizar uma série de concessões. É o que a gente vê, por exemplo, com o New Deal, né, pós-crise de 29, na qual os trabalhadores ali dos Estados Unidos vão ter uma série de concessões, em alguns casos maiores até do que movimentos revolucionários vão conquistar na Europa, né, movimentos da Revolução Política, né, e, em outra medida, né, querendo ou não, o fascismo e o nazismo, o Claudinho coloca, que mostram que o capitalismo podia, sim, ainda desenvolver as forças produtivas, né, ao contrário do que a teoria da Internacional Comunista falava, né, a crítica da IC, a própria crítica do Trotsky, de que as forças capitalistas, as forças produtivas do capitalismo tinham chegado ao seu limite. O Claudinho vai falar que, por exemplo, o nazifascismo vai mostrar que não, vai mostrar que eles conseguem promover uma reestruturação do capitalismo, negando essa ideia de que não havia mais desenvolvimento das forças produtivas. Enfim, para finalizar, né, como o tempo é curto, eu vou só ler um trecho aqui, final, né, do capítulo, na última página, né, na edição que eu tenho aqui da Expressão Popular, está na página 122, né, na última página do capítulo, né, meados ali do primeiro parágrafo. Ele coloca: o que nos importa é destacar, através dessa breve alusão comparativa, que a elaboração da teoria da revolução do capitalismo desenvolvido faltou, até agora, o poderoso estímulo com que ela contou na Rússia e na China. Faltou-lhe a crise geral, que o marxismo oficial considera existente no capitalismo desde a Primeira Guerra Mundial, e, inclusive, acredita já na sua terceira etapa, e que até hoje não se expressa no que teria de ser o seu componente essencial, a incapacidade do mecanismo capitalista para desenvolver as forças produtivas. Esse desenvolvimento é um fato que se produz em ritmos sem precedentes. Mas a constatação desse handicap para a elaboração da teoria da revolução dos países capitalistas avançados não é uma constatação de impossibilidade. Pode ser o primeiro passo para um esforço teórico que abra novas vias para a transformação revolucionária das sociedades de capitalismo avançado, partindo de um conhecimento mais rigoroso delas. Ou seja, aí finalizando de fato, para o Claudinho, o que leva a toda essa debilidade teórica foi a imaturidade da revolução, que se dá, por sua vez, pela falta dessa crise geral do capitalismo, né? Até então, o capitalismo ainda tinha a possibilidade de absorver uma série de reivindicações. Porém, o que o Claudinho vai colocar, que isso não é um atestado de impossibilidade, tanto teórica quanto prática. Deveria ser o papel dos comunistas de, a partir dessa imaturidade da revolução e das condições objetivas, estudar e compreender os processos concretos que permitiriam saídas para além do que já foi teorizado enquanto modelo ali na Revolução Russa, o que foi consolidado como modelo pela Internacional Comunista, o que ficou consagrado como dogma. Ou seja, há saída teórica e prática, mas é necessário um entendimento concreto das condições objetivas, né? Aí no caso que o Claudinho coloca, levando em conta que ali na década de 60 que ele escreve, ainda não havia uma crise geral do capitalismo. Se a gente trazer para os nossos dias, pode ser que essa discussão seja um pouco diferente, mas, sumariamente, é isso que o Claudinho coloca nesse segundo capítulo. Aí eu encerro por aqui. Tudo bem por aí? Tudo tranquilo. Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. Depois da explanação do Arthur, do Claudinho, lógico que o livro ele está
fazendo o título, né? A crise do movimento comunista, o autor, eu percebi que os assuntos ele traz em quase todos os capítulos, né? Ele comenta os mesmos temas, mas com outro olhar, com outro objetivo. Mas as questões elas são trazidas em todas, assim. Até quando o Arthur estava explicando a sua teoria, eu falei isso, eu acho que ele está falando do terceiro capítulo, do segundo. Porque é lógico que ele está falando do segundo, mas aqui no terceiro capítulo, que o título é o monolitismo, né? Ele aprofunda essas questões aí, porque que chegou-se ao sexto congresso, né? E lá no sexto congresso, ou na terceira internacional comunista, os princípios lá da primeira já não estavam né, adiante, aí foi para dissolução. Então, nesse terceiro capítulo, o monolitismo, ele vai aprofundar o histórico, né, na visão dele, porque que o comunismo entrou em crise e hoje está aqui discutindo como se, né, fico pensando aqui, olhando assim o comunismo como se tivesse acabado um sistema que não mais seria possível existir na sociedade atual, né? Mas na verdade nós estamos discutindo, né, revendo os conceitos, vendo os problemas, como o Foucault colocou no início, o livro ficou meio escondido, né? Porque não poderia falar desse tema, que é um tema proibido, tal. Não vamos mostrar nossos problemas, porque senão ninguém vai pra gente, né? Na verdade, né, a gente tem que voltar, né, a ler os princípios e ver o que ocorreu nesses 100 anos de Revolução Russa, né, da data de 1917, apesar que o processo revolucionário ele não é de 1917, ele já vem antes, né, de 1917, né, e reverem os problemas, né, para a gente poder construir uma sociedade diferente dessa atual, né. E eu queria começar citando aqui o tema, já mostrando uma divergência entre Lênin e Rosa Luxemburgo, né? Que o Claudinho apresenta essa divergência logo que no preâmbulo que tem da página 136, né? Onde a Rosa Luxemburgo ela faz uma crítica à teoria do Lênin em relação ao partido, né? Relação ao partido. Ela diz assim, inicia a crítica da teoria de Lênin sobre o partido quando esse toma forma sistemática, um passo adiante e dois atrás. As duas questões, teorização social-democrática russa, publicado, não sei dizer esse nome aqui, em 1904. Enigma teórico, uma crítica direta de Lênin. Ela faz uma árdua observação. É ignorar a natureza íntima do oportunismo atribuir o que é Lênin, a preferência invariável da reforma determinada pela ação concreta pela descentralização. Então ela faz uma crítica à questão do partido, que a gente hoje, né, também pergunta se o partido eles deve ser um organismo centralizador ou descentralizador, né? É algo assim que ele vai colocar nesse capítulo. Eu fiz algumas anotações, mas quando eu faço anotações eu fico um pouco preso, assim, né? De falar pensando que eu sempre perdi alguma coisa, né? Mas eu vou lembrando assim e vou falando. Então, a primeira coisa que ele começa já citando aqui é sobre o seguinte, né? Se seria necessário, né, a criação de um partido, né, de um partido somente nacional, ou seja, na Rússia, ou um partido internacional, né? E isso já causa uma crise, assim, né, o pensamento lá, né? Porque, como os colegas já falaram, né,
Primeiro, para se ter uma IC, Internacional Comunista, seria necessário ter revolução em vários países, a nível, quase todo o mundo, né, que existia na época. Porque se não houvesse essas revoluções em vários países, né, como que seria possível, né, adotar um partido com as ideias iguais em vários países? Né? Isso traria um conflito, né? Porque teria um partido bolchevique na Rússia, né? E um partido da Internacional Comunista nos outros países. Isso criaria um conflito, né, com as ideias nacionais da Rússia, com as ideias dos outros partidos, dos outros países, né, dos outros países que tivesse a revolução. Então, de início, né, a princípio, dizia que ainda era cedo criar a Internacional Comunista. Né, seria aguardar um pouco. Né, mas, mesmo assim, foi criado a Internacional, a Internacional Comunista. Eu peço desculpa para os colegas, porque esses termos que a gente chama de esquerda, né? De esquerda, assim, apesar de ter estudado assim, eles ainda são assim, novos no sentido de pronunciar, né? Então, alguns colegas já estão aí mais tempo aí no movimento, com mais facilidade de falar, né? Mas esses termos assim. Né? E aí um problema inicial foi esse, né? Como eu coloquei aqui da Rosa Luxemburgo. Vamos ver aqui o que mais. Uma outra coisa que ele coloca já no início é que antes de 1917, praticamente os 12 anos que foram de 1905, né, até 1917, esses 12 anos, a Rússia ela foi dirigida por várias correntes de pensamento. Então, havia vários movimentos dentro da Rússia. Né? Isso foi que fortaleceu, né, de certa forma, a chegar com a queda do regime que tinha, né? Da monarquia que existia. Então, isso foi um dos fatores que combinou com a Revolução Russa. E após 1917, com a tomada do poder, né, esse processo ele foi diminuindo. Ou seja, que processo estou falando? O processo das ideias, dos grupos intervir, né, porque tinha várias ideias, vários grupos com várias ideias que interviam, né, nos movimentos na Rússia. Né? Só que o partido bolchevique, né, ele foi sendo criado, foi se formando, né, teve vários, depois da Rússia, foi criado outros estados nacionais, né, com o mesmo movimento, o mesmo sentido da Revolução Socialista. Né? Esse movimento ele foi tendo problemas, foi criando contradições. Né? Por que foi criando contradição? Vou até repetir de novo. Né? Porque havia o movimento nacional e internacional. Mas por que foi criado esse movimento internacional? Né? Porque após a Primeira Guerra Mundial, né, os governos totalitários, como o nazismo, o fascismo, né, e na Portugal, na Espanha e outros países, eles foram combativos contra o comunismo. Então precisava de uma linha mais dura, né, em relação às ideias comunistas. Porque se dentro do partido houvesse grupos que não pensassem
conforme as ideias, né, comunistas, que elas estão, eu até procurei para dizer alguns princípios comunistas, que eram as 21 intenções, né? Eu procurei, mas eu não achei. Depois, se algum colega que souber aí, devem ser princípios, né, comunistas. Se não tivesse dentro daquelas 21 funções ou intenções, né, comunistas, ou seja, você estaria fora do partido, né? Então, que ideia era essa? Talvez ideias reformistas, centralistas, né? Porque na Rússia eles passaram por experiência e tiveram grande formação, como diz, os 12 anos, mas nos outros países não passou por esse processo, né? Então, quando fala assim, precisamos, os trabalhadores precisam melhorar de forma econômica. Então, penso que logo o quê? Um reajuste, né? Vamos pedir um aumento de salário e tal. E lá na Rússia não era isso que aconteceu. Vamos tirar esse cara aí, a fábrica é nossa, né? Então, esse processo, né, assim, isso fez com que essas organizações que não encaixavam nas 21 fossem excluídas. Isso foi fazendo com que o partido, que havia crescido bastante, né, eu até fiz uma conta aqui, deixa eu ver onde está, tem aqui no livro, em 1921, ele tinha no seu quadro, Votos? Votos é 129. Tem uma 132, 129. 132. 132. Não, ele tinha em 1921 cerca de 888 mil, né, no partido bolchevique, né? Na Internacional. Nacional Comunista. Né? E já em 1931 caiu para 320, quase 329. Né? Isso foi uma perda aí de quase 60%, quase 60%, né, do quadro dos comunistas mundiais. Né? Por quê? Né? Duas coisas, né? As perseguições que sofreram dos governos totalitários e também por causa que o partido queria enquadrar todo mundo dentro das regras. Então, o Claudinho ele coloca uma das causas que foi se perdendo o controle, né, mundial. Né? E isso também, ele diz aqui numa parte do texto, que apesar desses grupos que foram retirados, dentro deles existiam bons comunistas. Né? Existiam, né, os que entendiam, mas que devido aos problemas locais de cada país, né, a gente está falando de país aqui, de cada país, né, teria que ser tratado de uma outra forma que não fosse igual da União da Rússia. Né, da Rússia. Vamos ver aqui as últimas condições. Né. Isso fez com que 27. Né? Isso fez com que, com esses problemas causados, surgisse dentro da Internacional Comunista aqueles grupos intelectuais, né? Uma casta de intelectuais, de pensadores, né? de resoluções, daqueles que escreviam para poder encaixar os outros grupos nesse sentido. Né? E isso na verdade fez com que as sessões nacionais, na verdade ele fala que ficou como delegações. Sim, nós tínhamos uma delegação, você é delegado do país tal. Então a gente faz a reunião dentro da Semana Comunista e você apenas vai lá, aplica isso que nós estamos falando aqui, sem discutir o que está acontecendo lá. Entendeu? De uma forma rígida. Né? Uma forma rígida. Né? Sem discutir, se não concordar, né? Já um abraço de certa forma. Assim, né? Então, isso surgiu o quê? A partir de então,
ele fala até aqui, ó, a partir de então surge um partido comunista puro, né? Do dia para a noite. Ele até usa essa frase no livro, né? E certa vez o Lenin, ele fazendo acho que no terceiro congresso italiano, ele disse a seguinte frase, né? Expulse imediatamente seus partidos à ala reformista e toda a massa inclinará para o comunismo. Né? Ele ensinou para os italianos. Ou seja, né, ele pensava dessa forma, então o partido voltaria a crescer novamente. Né? Mas essa ruptura, né, teve um preço com quem? Com a classe operária. Com a classe operária. Né? Porque isso mostrava assim, um efeito, segundo o livro aqui, um efeito negativo, né, em relação à Internacional Comunista. Alguns, se você falar da Revolução Russa, né, eles tinham simpatizando, gostavam da Revolução Russa, lá os operários ganharam poder e tal. Ele até falava, mas quando vai aplicar na prática para eles, fala, não, isso aí para mim não serve. Né? Então, é isso que eu entendi assim, que do texto aqui. Vamos ver o que mais está falando aqui. Após esses conflitos internos, né, tentou-se resolver esse problema que existia, né, formando-se a frente única, né, devido aos conflitos internos. E aí apareceu, né, um outro grupo dentro do Internacional que chamava comunista de esquerda. Né? Dizia que a frente única era um retorno às reformas. Dizia que a frente única era um retorno às reformas, a traição, a revolução e a Internacional Comunista, né? Chamada dos comunistas de esquerda, dentro do grupo da Internacional Comunista. Então, a Revolução Russa dependia de sua expansão ao Ocidente. Né? Por que eu coloquei essa frase aqui? Porque havia, né, aparentemente, a Revolução Russa havia perdendo espaço, e para não se terminar de uma vez por todas, precisava ir para outros países para o Ocidente. Quanto tempo tem? Acabou? Então, vou terminar aqui. Eu já falei disso aqui, concentração. Deixa eu ver aqui. Só assim, aparentemente, né, o retrocesso ele está ligado com os regimes que eu já falei, do nazismo, fascismo, franquismo e outros. Né, em alguns nos países capitalistas, até tinha uma margem para o Partido Comunista estar legalizado, mas com algumas restrições. E aonde havia um perigo iminente, ele era totalmente proibido, né, caçado e assim por diante. E aí, eu fiquei, quando eu li assim, o texto, né, eu já assisti várias vezes o filme A Revolução dos Bichos, né, e aí, lógico, a gente trabalha com isso e cada vez que a gente lê ou vê alguma coisa, a gente fica tentando compreender algo assim, né, diferente. E lá, a gente vê que nesse filme, Revolução dos Bichos, né, ele tem aspectos muito assim, semelhantes com esse capítulo aqui, né, do centralismo, do poder, das conversas, dos problemas que vai acontecendo. E isso pode se refletir também hoje na esquerda atual, né, com vários segmentos, e para mim fica ficando assim, mais claro o que está acontecendo e por que nós temos dificuldade de, por exemplo, colocar
um candidato, né, com um centro-esquerda efetivamente, né? Talvez estejamos cometendo esses mesmos erros que estão citados aqui. É lógico que esses erros aqui é na visão do Fernando Claudinho, né? Mas eu fico devendo para vocês vários aspectos que eu tenho que estudar, como o Cláudio colocou, principalmente os congressos, as internacionais comunistas, porque é de uma forma bem geral, assim, né? Não sei se for bem claro para vocês, mas são os problemas colocados, mas eu estou só complementando aí que o Arthur e o Cláudio colocaram. Tá bom? Ô Luiz, Belinha, quando vocês quiserem falar, só dá um toque. Se você já quiser falar aí, Luiz, fique tranquilo. Eu tinha até pensado, porque eu fiz umas anotações ontem, eu já tinha lido o livro, né, do Fernando Claudinho. Quando eu li a chamada na página do Facebook, por acaso eu estava acabando de ler o livro, né? Tinha comprado um ano. E achei, eu tinha feito algumas anotações, então talvez valesse a pena, uma coisa que surgiu para mim lendo o livro, pensando para saber das outras internacionais, de repente jogar para colocação, é uma contradição, eu vejo, no global. Se a gente for pegar as internacionais, você pega a primeira internacional, Associação Internacional dos Trabalhadores, e vai até agora, é como se você tivesse um afunilamento e um enrijecimento, ao mesmo tempo que você tem na classe trabalhadora um alargamento e uma diversificação. Então, você vê, você pega a primeira internacional, ela junta quem? Ela junta todo mundo que defende a autonomia dos trabalhadores. Então, você tem os que seriam marxistas, você tem os anarquistas, você tem os proudhonianos, que hoje em dia a parte dos anarquistas já não consideram como sendo anarquistas, né? O governo dele, Bandeira Negra, questiona o Proudhon como anarquista, como mutualista, mas você tem um amplo leque de representação de que são a classe trabalhadora. Aí você tem a dissolução da primeira internacional, vai para a segunda, e a segunda ela já é de matriz de partidos de massa, mas são partidos marxistas. Os anarquistas, que continuam sendo importantes dentro do movimento dos trabalhadores, eles estão fora da segunda internacional. E quando você faz a terceira internacional, ela se restringe àqueles que seguem, àqueles que têm como norte o método e os ensinamentos da Revolução Russa e do Partido Bolchevique. E essas 21 condições, né, que o colega falou, eu até por acaso, quando ele falou, eu puxei com um artigo que eu tinha que ter listado as 21, mas elas afunilam completamente. E aí quando você chega hoje, e Trotsky criou em 1938 a quarta internacional, quer dizer, não cria a quarta, né? A quarta internacional, na verdade, ela será um movimento para criar uma quarta internacional de massas. Na verdade, se você for ver hoje, você tem vários grupos que se colocam como sendo da quarta internacional, que brigam entre si. Você tem a quarta internacional livre, quarta internacional secretariado unificado, quer dizer, você tem mais um enrijecimento. Então, ao mesmo tempo, a classe operária do século XIX, 1864, quando você tem a primeira internacional, para hoje, ela aumentou. Hoje, você não tem basicamente a minoria dos países hoje, você pode dizer que não tem uma massa de trabalhadores assalariados, né? Diferente do início do século XX, que você tinha vários países que a massa dos trabalhadores eram camponeses, não eram trabalhadores assalariados. Hoje, a massa da população mundial é trabalhador assalariado. E você viu a mercantilização e a entrada do capital em ramos os mais diversos, que há algumas décadas atrás não estariam. Profissionais que há décadas atrás não seriam profissionais assalariados e liberais, hoje eles são assalariados. Então você tem, ao mesmo tempo que você tem uma internacionalização maior do capital, a diversificação da classe trabalhadora, as internacionais que deveriam coordenar a luta internacional, elas se afunilam e se enrijecem. Acho que essa contradição, para mim, sempre foi uma coisa fundamental a discutir na questão internacional. E a outra que eu colocaria seria a questão da estrutura partido. Eu acho que está ligado. O fundamento vem da ideia da qual é a estrutura partido, e isso influencia como você pensa a estrutura da internacional. Porque, assim, uma questão que sempre me preocupou, uma questão que eu quero estudar, é a questão da forma partido, a forma de organização.
E a gente tem uma questão que é a forma partido leninista, né? O partido estilo bolchevique, estilo leninista, o centralismo democrático, que se tornou o partido padrão da esquerda marxista, que não era, né? E mesmo quando foi formulado, Lenin formula em 1903 a questão do partido leninista, você tem, o colega até leu essa contraposição da Rosa Luxemburgo, mas teve uma contraposição do Trotsky também. Talvez a da Rosa Luxemburgo tenha sido até melhor, porque ela continua mantendo as propostas dela. Mas lembrar que foram propostas de partido que não, digamos assim, na seleção natural, eles não sobreviveram. Sobreviveu foi o partido que ganhou da Revolução Russa, do prestígio que teve. Quer dizer. Então, na prática, talvez a gente tivesse de rediscutir, à luz da crítica em 1903, o que eram as críticas e que outras estruturas de partido seriam possíveis para a gente pensar qual estrutura a gente tem que ter hoje, perante a realidade que a gente tem do século XXI, do que é a classe trabalhadora, do que é o capitalismo, do que é o processo de mercantilização, de alienação que a gente tem hoje.